No vídeo passado, e no aviso lá na aba de comunidades, eu falei que ia dar um tempo os vídeos de anime aqui no canal. Ia começar a focar em outras coisas, até porque pra não ficar só no único assunto. Então eu, que sabia que não tinha ideia nenhuma, me sentei para tentar fazer o roteiro e tive a brilhante ideia de inaugurar essa nova era com a melhor franquia de jogos que já existiu. Então eu decidi que esse primeiro vídeo vai ser resumindo a história de God of War. Pelo menos a história de God of War clássicos, do 1 até o 3. E sem contar os de PSP, já que aí a história ficaria muito longa. E os de PSP não influenciam em tanta coisa. Então é isso, já sei que o vídeo vai ficar bem longo, então eu não vou demorar muito na introdução. Então sem demorar mais, bora logo começar. Bom, no início de tudo, o mundo era povoado por uma raça de seres chamada Titãs, né? Que eram esses bichos gigantes e tinha um líder dele que era Cronos. E esse Cronos ouviu uma profecia que um de seus filhos ia trair ele e roubar o seu poder. E aí, pra ter certeza que a teoria não ia se cumprir, Cronos foi lá e comeu todos os seus filhos. O problema é que na hora dele comer um dos seus filhos, o Zeus, ele acabou sendo enganado pela Rhea, a sua esposa, e comeu uma pedra no lugar de Zeus. Zeus foi mandado para uma ilha e foi cuidado por Gaia, que por algum motivo é um titã no jogo. E quando crescido, ele provocou uma guerra entre os olimpianos e os titãs, que era a conhecida titanomaquia. E aí no final da guerra, todos os titãs desapareceram por algum motivo, então os olimpianos foram considerados como os vencedores da guerra. Aí um tempo se passou e o Zeus se apaixonou, de novo para variar. E ele se apaixonou por uma mulher chamada Calisto. Ele teve 2 filhos, Kratos e Deimos, mas como a gente só vai falar dos jogos clássicos, bora deixar o Deimos de lado, que outro vídeo a gente fala sobre ele. O Kratos, ele tinha se tornado um general espartano. E aí, uma das guerras que ele estava travando, ele estava lutando contra bárbaros. E a Esparta quase perdeu, mas quase perdeu feio, porque os bárbaros massacraram o exército espartano. Mas antes de que Kratos perdesse definitivamente, ele fez uma oração para Ares, o deus da guerra, dizendo que queria vencer aquela guerra em troca de sua vida. Ares atende o pedido de Zeus e toma a vida de Kratos para ele, só que não no sentido literal. A vida de Kratos agora pertencia a Ares, então meio que Kratos virou um escravo dele. E tudo que o Ares mandava fazer, Kratos também fazia, e como ele era general de Esparta, consequentemente todo o exército espartano também obedecia a Kratos, que obedecia a Ares. Aí não pode esquecer que Ares também deu para Kratos as lâminas do caos, que eram aquelas espadas. Elas estavam ligadas no braço do Kratos porque era feito de um metal muito quente, então quando as correntes se enrolaram no braço dele, meio que a pele se fundiu à corrente. E aí basicamente Esparta ficou à mercê do Ares, até que em uma das guerras que ele estava travando, ele teve que atacar uma vila de várias pessoas inocentes. E nessa vila, a esposa e a filha de Kratos, Calliope, estavam lá. E Kratos acaba matando as duas na frente dele. E aí, com raiva, Kratos, que sabia que a culpa era de Ares, quebrou o pacto com ele, disse que não ia mais servir Ares. E começou a servir outros deuses, porque para tentar ter o perdão e parar com os pesadelos dele, que ele estava todo dia tendo pesadelos e lembranças sobre a noite que ele matou a família dele. Mas Kratos só começa a ter uma ajuda de verdade quando ele acaba se aliando a Atena, que fala pro Kratos que para ele ser perdoado, ele teria que matar Ares, já que até os outros deuses não estavam tão afim de que Ares continuasse sendo um deus. Então Atena manda Kratos ir atrás da caixa de Pandora, que quando aberta dava para quem abrisse os poderes capazes de matar um deus. O problema é que a caixa de Pandora estava no templo de Pandora, é claro, que estava nas costas de Cronos, um dos poucos titãs que sobreviveu, mas que ele foi aprisionado no deserto das almas. Então Kratos chega lá no Cronos, que ele só toca uma trombeta para chamar ele. E durante 3 dias e 3 noites, Kratos escala o templo de Pandora atrás da caixa. Mas é claro, né, ele fez isso tudo apenas para quando chegar lá, uma arpia que estava observando contar o plano de Kratos para Ares, que lá de Atenas consegue pegar um estaque e jogar na direção de Kratos. Se isso aí não é hack, eu não sei o que é não. Mas Kratos nunca desiste, porque nem no inferno Kratos desistiu. O cara foi escalando lá do inferno pro mundo dos vivos. E óbvio, isso não faz sentido nenhum, mas sinceramente é só mais uma coisa sem sentido na lista das coisas de God of War. Depois de voltar, o Kratos vai direto pegar a caixa de Pandora, que tava com Ares. Então ele abre a caixa de Pandora, pega os poderes e mata o Ares. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Depois disso, Kratos é finalmente perdoado pelos seus atos, mas ele não para com seus pesadelos.
E percebendo que não tem como fazer ele parar, Kratos decide que ele mesmo vai fazer, então ele se joga do mais alto penhasco da Grécia, que por algum motivo não é o Monte Olimpo. Só que nem isso Kratos conseguiu fazer, porque quando ele iria morrer, os deuses salvaram ele, dizendo que seria um desperdício matar um guerreiro tão poderoso desse enquanto o trono do deus da guerra estava vazio. Então Athena faz de Kratos o novo deus da guerra. Só que indo pro segundo jogo, a gente vê que as coisas não deu muito bem. Kratos não era exatamente um bom líder, ele só ficava beneficiando a Esparta para que ela se tornasse superior a todas as outras cidades, e meio que isso não agradou muitos outros deuses. Então em uma das batalhas de Esparta, o próprio Kratos desce do Olimpo para ajudar a cidade, e nesse momento os deuses traem ele. Uma águia aparece para roubar os poderes dele, e revela que essa águia na verdade era Zeus. Zeus ainda tem a cara de pau de dar pro Kratos a lâmina do Olimpo, a arma mais poderosa já feita pelos deuses, mas que sugou todo o poder restante do Kratos. Então depois disso, o Zeus usa a própria lâmina e fica no Kratos, matando ele. E de novo, Kratos não morre. Ele é salvo pelo espírito dos titãs, que compartilha o mesmo desejo de vingança do Kratos, de matar os deuses. Então Kratos faz mais uma aliança, agora com a própria Gaia. E agora ele tem que ir de encontro com as irmãs do destino, para voltar no tempo, no exato momento que ele morre, para pegar o Zeus desprevenido. Eu sei, de novo, não faz sentido nenhum, mas God of War. Então ele passa mais da metade do jogo tentando achar as irmãs do destino. Quando ele finalmente acha, ele mata todas as três e rouba o poder delas para ele. E agora ele literalmente para o tempo. Então, bom, depois daquela batalha em que eles voltam no tempo pra uma das irmãs do destino tentar matar o Kratos antes que o Ares seja morto, acaba tendo umas baguncinhas na linha do tempo, o Kratos volta pra linha do tempo original e volta no exato momento que ele morreu. Eu nunca imaginei que o God of War fosse mexer com viagem no tempo, mas de novo não dá certo, porque quando o Kratos tá pra matar os Zeus, a própria Athena se sacrifica. Se bota na frente entre a lâmina do Olimpo e o próprio Zeus, e diz pro Kratos que ela fez isso porque se Zeus morresse, todo o Olimpo seria destruído, já que Zeus é o deus dos deuses. Mas a fome de vingança do Kratos estava tão alta que ele nem sequer ligou para isso. Ele volta no passado de novo, só que dessa vez na época da Titanomaquia. Ele cria um exército de titãs e leva eles para o futuro, assim explicando o fato de que os titãs simplesmente sumiram do nada. Então God of War 2 termina com aquela cena dos titãs escalando o Monte Olimpo, se preparando para a batalha final contra os deuses. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Bom, o primeiro da lista das mortes do Kratos é o Poseidon. Que quando o Poseidon morre, todo o oceano aumenta o volume, fazendo praticamente com que o planeta fique debaixo d'água. Depois disso, Kratos e Gaia lutam bem rápido contra o Zeus, mas que ele acaba atacando o Kratos, jogando ele no inferno de novo e caindo bem no rio Styx, que rouba todos os poderes dele de novo. Só que nessa hora a gente descobre que Athena não estava totalmente morta. Kratos encontra um tipo de fantasma, que seria Athena. Bom, isso não foi explicado direito, mas a lâmina do Olimpo não pode exatamente matar um deus por completo. Ele pode destruir o corpo físico dele, mas que a alma dele ainda vai ficar viva. Bom, ela ajuda o Kratos a de novo dizer onde está a caixa de Pandora para de novo ele abrir e derrotar os deuses. E que para isso ele vai ter que achar a própria Pandora para sacrificar ela na chama do Olimpo, para que ele possa abrir a caixa de Pandora novamente e também melhora as lâminas do Kratos, né? Agora vira a lâmina do exílio, a forma final das lâminas dele. E depois disso ele entra no submundo de novo, encontra o Hefesto, que também ajuda ele a conseguir a caixa de Pandora, já que o Hefesto foi quem criou tanto a caixa quanto a própria Pandora. E depois de matar o Hades, Kratos sobe o Monte Olimpo de novo para chegar no topo, matar Zeus e pegar a caixa de Pandora. Ele finalmente consegue achar a Pandora, que pelos 30 minutos que ela tem de tela, o Kratos já consegue desenvolver uma relação, um laço bem forte com ela, porque ela lembra muito a filha do Kratos. Mas como eu falei, para que Kratos possa abrir a caixa de Pandora, a própria Pandora tem que ser jogada na chama do Olimpo, então ela vai ter que morrer. O que é uma coisa que o Kratos não estava muito afim de fazer naquela hora, mas que pro azar dele, bem nesse momento Zeus aparece para começar sua batalha final. Então
Então a Pandora morre só pro Kratos descobrir que a caixa na verdade estava vazia. Pandora se sacrificou em vão, então a única coisa que restava é o Kratos tentar matar os Zeus daquele jeito mesmo. E a Gaia também aparece para lutar contra os dois, então meio que fica geral lutando contra todo mundo. No fim a Gaia acaba engolindo tanto os Zeus quanto o Kratos e a batalha final acontece no estômago da Gaia. Na verdade no coração dela. Que o Kratos usa a lâmina do Olimpo para fincar o coração dela junto com os Zeus, e levando os dois de uma vez. Mas como eu falei, a lâmina do Olimpo na verdade só trazia os deuses para uma forma espiritual. Só que cara, o Kratos dá tanto soco nos Zeus que o fantasma dele volta pro corpo, velho. Ele mata os Zeus na base da porrada mesmo. Depois disso, Athena aparece naquele cenário apocalíptico e revela que tudo aquilo era plano delas para poder tomar o controle do mundo, criar um mundo da visão dela. Ela queria pegar o poder dela que estava com o Kratos depois de ele abrir a caixa de Pandora, mas o Kratos diz pra ela que a caixa estava vazia. Então é revelado que a caixa na real não estava totalmente vazia. Ainda tinha um pequeno poder lá dentro que o Kratos não estava conseguindo manifestar. Aquele era o poder da esperança que a própria Athena tinha guardado no fundo da caixa. Mas que a vingança e o ódio do Kratos era tão grande que nem dava espaço para a esperança aparecer. Então quando o Kratos finalmente conseguiu se perdoar, a esperança finalmente se manifesta e foi por causa disso que ele conseguiu matar os Zeus. Então quando o Kratos descobre isso, ao invés de ele dar os poderes dele para Athena, ele decide fazer uma coisa mais heróica. Ele segura a lâmina do Olimpo e atravessa o próprio peito. O poder da esperança que estava com Kratos agora é espalhado pelo planeta inteiro para que os humanos que ainda sobreviveram consigam usar esse poder para tentar se reconstruir. Porque eles iriam precisar muito. Athena só olha o Kratos morrer enquanto rola os momentos finais do jogo. Mas para nossa sorte, ainda tem uma cena pós-crédito. No mesmo lugar que o corpo do Kratos deveria estar, ele não tá mais. O que tá lá é uma trilha de sangue que leva até uma área fora do alcance de visão da gente. Exatamente, meus amigos. Kratos está vivo e vai jogar no Vasco.